Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Tudo bem com os irmãos, né? Amém. Amém. Queridos, eu tenho escrito tudo para vocês hoje. Ó. 1, 2, 3. Será que o tempo vai dar, né? Nossa Deus, glória. Mas eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu já preguei aqui outras vezes. Eu me sinto muito honrado, pastor Luiz, né, e os pastores aqui da igreja, muito honrado. Eu sou filho dessa casa, viu, irmãos? Sou filho dessa casa. Eu me converti há alguns anos atrás, porque se eu for falar aqui, vocês vão achar que eu sou velho. Mas eu me converti há um tempo atrás, ali no ano de 2000, e eu trabalhava numa padaria aqui em cima. E eu me lembro que eu trabalhava de 1 às 9h30. Então eu descia, né, na padaria com o meu uniforme e eu passava aqui na celebração de quarta-feira e falava com o pastor Luiz, pastor Luiz, ora pela minha família, pastor. E o pastor, vem cá, vamos orar. Eu vim aqui na frente do altar e eu lhe orava pela minha família. E olha, Deus tem um plano na sua família, Deus tem um plano na sua casa, Deus tem um plano para os seus. Está ali, né? Aí eu se convertendo, conheceu o papai e a mamãe. Aí estavam meus dois exemplos de vida, meus dois irmãos, Zondrado, Zombão, que eu me espelho muito. O André, o Ataíde, está o tio Jorge lá atrás, estamos aqui, nós, corpo de Cristo, amém, irmãos? Aí, não desanima não, continua orando. Talvez você chegou aqui e está assim, não, meu filho continua naquela vida, meu esposo, a minha esposa, e o meu parente, o meu familiar. Desanima não, continue orando, que é uma promessa da parte de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Queridos, Deus colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Mas antes da gente ler, eu quero apresentar minha digníssima esposa, Priscila. Levanta a música, assim, ela morre de vergonha, mas ela não vai poder fazer nada, só depois ela vai brigar comigo. A minha digníssima esposa. Tá, cadê o 01, Samuel? Samuel subiu, né? E o 02, Gabriel? Também. Subiram. É isso aí. Então, abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 3. Segunda de Samuel, capítulo de número 3. Perdão, 1 de Samuel. Perdão. 1 de Samuel, capítulo de número 3. Primeiro de Samuel, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo, a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento, no seu lugar de costume. Versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor
chamou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Aqui estou, pois me chamastes. Mas ele disse: Eu não te chamei, meu filho, volta e deita-te. Versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, pois me chamastes. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Versículo 9. Ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no lugar. Versículo 10. Depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: Estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Pai, obrigado por tua palavra. A tua palavra, Senhor, que muda as nossas vidas. É a tua palavra, Senhor, que direciona a nossa vida. É a tua palavra, Senhor, que tem um poder transformador de mudar a nossa história, de mudar o nosso caminho, de mudar a nossa direção. Deus, que a tua palavra encontre aqui corações sedentos, corações, Deus, cheios da vontade de servir ao Senhor. Corações, Deus, que querem ouvir a tua voz. Corações, Deus, que não se importam com o chamado desse mundo, mas que querem ouvir a tua voz, que querem servir ao Senhor. Que a tua palavra vá e encontre corações sedentos, corações cheios, querendo a tua palavra, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Esse é um texto, um best-seller da palavra de Deus. E como eu sou, irmãos, apaixonado pela Bíblia. E quando eu estava pensando, meditando nessa palavra, eu estava pensando: qual é o maior segredo da Bíblia, da palavra de Deus? Qual é o maior segredo? A Bíblia é um livro que não é um livro para ser lido. Eu repito, eu quero sua atenção nisso. A Bíblia é um livro para não ser lido. A Bíblia não é um gibi, não é um jornal, não é uma mensagem que se passa no Jornal das 10, não é uma notícia que corre no ar ou na Itatiaia ou no Globo.com. A Bíblia é um livro para ser meditado. Amém? Amém. A Bíblia é um livro para ser meditado. Eu acho o máximo pessoas que leem a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Mas o importante é quando Deus começa a ministrar um texto no seu coração. Quando você lê o Salmo 23 e diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e você começa a ler de novo, você já ouviu, você vai lendo, e aquela palavra vai gerando vida no seu coração. Mas o Salmo 23 é tão conhecido, mas a Bíblia é um livro para ser meditado. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é um composto de livros, de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, e nós temos no Antigo Testamento uma base sólida, que é o Pentateuco. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, a base do judaísmo, está toda ali no Pentateuco. Nós temos os livros históricos e poéticos, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. A Bíblia é maravilhosa, com 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E no Novo também nós temos um conjunto de livros que nos inspiram. Nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Os 3 primeiros são livros apócrifos, os livros, não apócrifos, mas livros que têm a mesma linguagem. Só João fala de Jesus como Filho de Deus. Nós temos essa maravilha desse composto de livros. E nós temos também livros históricos, que são os livros de Atos, que é o livro histórico. Nós temos também as cartas paulinas, que são livros que um homem, o maior doutrinador da igreja, o apóstolo Paulo, traz ali normas, condutas, regras para o povo de Deus. E nós temos um último livro, que é o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse, que traz coisas presentes que iriam acontecer no futuro. Amém, irmãos? E 1 de Samuel, capítulo de número 3, é uma junção, é um joelho, é uma ligadura. 1 de Samuel, capítulo 3, um divisor de águas na história bíblica. Por quê, pastor? Porque a gente está falando de uma era de juízes, e Deus levantou vários, Jefté, Sansão, Débora, e entre outros. E o povo de Deus adorava a Deus de manhã e à noite prestava culto a outros deuses. De manhã eles adoravam a Deus e à noite adoravam a demônios. E Deus precisava fazer algo. E Deus precisava dessa liga para fazer algo. E Deus decidiu acreditar numa mulher. Cadê as irmãs? Deus decidiu acreditar numa mulher. E essa mulher é Ana. E você que é um estudioso da Bíblia, você que é um estudioso da palavra de Deus, você sabe que Ana tinha um esposo chamado Eucana. E Ana, ela não podia ter filhos. Irmãos, hoje, se você tem 1, 2, 3, 4 filhos, às vezes é normal, você adota uma criança, você faz qualquer procedimento, mas naquela época não ter filho é como se uma pessoa fosse maldita. E Eucana tinha uma outra mulher que era Penina, e Penina dava filhos para Eucana, mas Ana não dava. E Ana orou, presta atenção, olha aqui para mim. Ana orou 25 anos. E ela ia numa festa todo ano, oferecer um sacrifício ao Senhor. E ela falava assim: Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. E parece que a oração de Ana não era respondida, ou ela não era ouvida. Parece que Deus havia tapado os seus ouvidos para responder a oração daquela mulher. E Deus está precisando de um profeta, de um sacerdote e de um juiz para resolver um problema para ele. E aquela mulher precisa de um filho. E ela está orando: Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. E todo ano após ano, Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Ei, levanta sua mão direita, por favor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei quanto tempo você está orando. Eu não sei quanto tempo você está buscando. Mas eu quero lhe dizer que está sendo dispensado algo essa noite para nós aqui. Em nome de Jesus. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo aquilo que você tem pedido para Ele. Olha,
der o filho, eu vou te devolver. E aí, Ana vai de novo. E ela está como se estivesse embriagada. Ela está orando e chorando ao mesmo tempo. E o sacerdote ali, o sacerdote responsável por aquele local, fala assim: minha filha, uma hora dessa está embriagada. Ela: não, meu Senhor, eu estou com uma aflição de coração. E ele fala com ela: você recebeu aquilo que você veio buscar. Ele era o responsável, ele era o sacerdote, ele era a autoridade. Ele dá uma palavra para ela e ela volta para casa, deita com seu esposo e nasce o Samuel. Amém? E nasce o Samuel. Só que o menino Samuel, ele foi gerado no altar. E pastor Luiz, o que é gerado no altar tem que voltar para o altar. Amém? A sua empresa, o seu negócio, se ela foi gerada aqui no altar, tem que voltar para o altar. O seu casamento foi gerado no altar, tem que voltar para o altar. E aí passa um aninho, aquela gracinha de menino, coisa mais linda, o Samuelzinho. Aí o Samuelzinho faz 2 aninhos, aí o Samuelzinho faz 3, e o Samuelzinho faz 4. Segundo a história do judeu, quando ele fazia 4 anos, ele era desmamado. Tem uma criança aqui no auditório de 4 anos. Aqui? Esse tem quantos anos? Esse aqui, atrás. Quanto você tem, filho? 4? 9? E o de trás? 3? Será que ele vivia aqui? Será que vem? Eu vou ficar com vergonha. Traz ele aqui. Estou fazendo ilustração. Pode ser qualquer um dos 2. Se não vier, não tem problema não. Pode vir de novo. Eu de novo então. Melhor. E aí, chega o sacerdote ali e fala assim: filha, você veio trazer sua oferta? Vim. Cadê o pombinho? Não tem. A flor de farinha não tem. Então você trouxe um gato, também não tem. Aí ela vai e entrega o menino no altar. Ela vai entregar o menino. Está aqui meu filho. Aqui meu filho. Imagina uma mãe deixando o menino no altar com 4 aninhos. Isso é difícil, né? Obrigado. 4 aninhos. Valeu, obrigado. Ela deixa Samuel com 4 aninhos. Eu imagino ele falando: o que eu vou fazer com esse menino? O menino vai fazer o quê? O que eu vou arrumar com esse menino? Menino 4 anos. Aí ele teve uma bela ideia. Vai ser meu serviçal. Vai trabalhar para mim. Presta atenção. Eli
precisava de um colo. Ele gritava: Samuel! Aí veio Samuel: Fala, meu senhor, o senhor me chamou? Chamei. Pega aquele colo lá para mim. Samuel! E Samuel de novo: Pega meu sapato que ficou de fora. Samuel pegava e matava. Samuel, já lavou o banheiro? Samuel! E assim Samuel ficou por 10 anos. 10 anos. E aqui começa a minha mensagem. Amém? Aqui começa a minha mensagem. Samuel é um símbolo do serviço. Samuel servia ao Senhor sob a orientação de Eli. E aí, meu querido, eu queria te falar com muito carinho. Nós estamos falando aqui do diaconato, do serviço, da premissa. Ei, Samuel ficou servindo 10 anos. Eli. A gente tem dificuldade de ficar um ano lá naquele trabalho que o chefe chama toda hora e fala: Ô, faz para mim, ei, faz aquilo para mim, ô, pega aquilo para mim. E na igreja, então, meu líder me chamou de novo. Ah, não, misericórdia, não. E nem, não dá, não. Gente, estou cansado, eu estou na igreja domingo, sábado, no feriado, em tanto lugar. A gente tem dificuldade às vezes de servir, porque para servir você precisa ser o menor. E Samuel, ele está servindo ao Senhor sob a orientação de Eli. Hora nenhuma você vê Samuel questionando ou criticando e falando assim: olha, que raiva, toda hora me chama, misericórdia, ele não para de me chamar. Pergunta: quanto tempo você está servindo? Quanto tempo você está servindo? É um privilégio para você, diácono, você, irmão, servir nessa obra, nessa casa. É um privilégio para você, meu querido, servir, fazer parte do corpo, fazer parte do serviço. É um privilégio para você? Ou talvez a murmuração tenha tomado conta do seu coração? Talvez o cansaço, são tantas coisas para fazer, você está assim, nada. Nossa, Deus, quero. Só tem autoridade quem é sujeito à autoridade, amém? Só tem autoridade quem é sujeito à autoridade. Prova disso é o centurião que estava com o servo doente. Chega até Jesus e fala: Jesus, estou com um servo em casa, está doente, está ruim. Aí Jesus fala assim: eu vou lá na sua casa. Olha a ousadia, cara, é a fé dele. Ele fala assim: não precisa ser nada, basta só uma palavra do Senhor e meu servo ficará curado. Porque eu também sou um homem sob a autoridade. Eu dou ordem aos soldados, falo: vem para cá, vai para lá, e ele faz. E se você der uma ordem para esse maior que está aqui, se você der uma ordem, o reino espiritual vai ouvir, o Espírito Santo vai lá e vai curar meu filho. Quer ter autoridade? Esteja sujeito à autoridade. Não tem jeito, é um princípio espiritual. Não tem como você exercer um cargo de liderança, não tem como você estar na frente de algo se você não é sujeito às autoridades. Amém? Amém. Me entendendo? Se você não é sujeito à autoridade, mas ele vai querer mandar na minha vida. Ei, está sujeito à autoridade, não é as pessoas mandarem na sua vida. Nós somos livres. Amém? Nós somos livres. Você não nasceu para ser dominado por ninguém. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 para o homem dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, não dominar sobre outro homem. Ninguém nasceu para ser, colocar o cabresto na pessoa e falar: você tem que fazer dessa forma. Não, eu estou falando de você ser sujeito à autoridade. Eu estou falando de você se sujeitar. É aquela história do casamento, que às vezes nós entendemos errado, porque no casamento a esposa deve estar sujeita ao marido. Mas não é que o marido tem que mandar na esposa, não.
sujeição, ela não é assim, o marido aqui e a esposa aqui, não. É o marido aqui e a mulher atrás. Quem tem que tomar porrada é esse homem, esse braço forte. Quem tem que trazer segurança por lá é esse portão aí. É ele. Quem traz segurança por lá é ele. Quem protege a mulher, quem traz a proteção é o homem. Eu tenho algo comigo, por exemplo. Lá em casa, eu não tomo uma decisão sem a assinatura da minha mulher. E por quê? Porque ela enxerga mais longe do que eu. Irmãos, eu estou ajudando vocês, vocês não estão querendo mesmo. Que é isso? Ela enxerga mais longe. A mulher tem um sentido, meu filho, se você juntar os dois, dá certinho. Dá um casamento, dá certo, dá bonito. Mas a mulher tem uma visão espiritual, tem um sentimento espiritual no ambiente. Só a mulher falar só, já tem que, tá certo, senhora, nossa. Falou, não é isso? Agora é que está falar com o chefe, né? A mulher tem uma visão espiritual, uma águia. A mulher fala assim: isso aí está cheio de enxofre, hein? Ou não? Não, mas eu joguei isso contra, não vai não. Ou não vai nada. Mas vai estudar, não. Vamos orar mais um pouquinho? Ou senão assim, vamos. Eu já sei que não é para mim, eu conheço ela. Então, irmãos, precisamos estar sujeitos às autoridades. E aí, nesse contexto, esse povo está vivendo uma crise espiritual. Algo não está legal, porque Deus não estava falando mais. Porque Deus já não estava nem em visões. Deus não falava. Ninguém ouvia mais a voz de Deus. E a Bíblia diz, no versículo de número 3, deixa eu colocar o auxiliar aqui. Versículo de número 2. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no lugar de costume. Eli, o sacerdote responsável, estava deitado no lugar de costume. Ele estava acostumado a fazer algumas coisas. Ele foi deitar, ele foi se aconchegar no lugar de costume. E aonde que Samuel estava deitado, o menino? Versículo de número 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, na arca. Olha que diferença, né? Eli está deitado no lugar de costume. Samuel está deitado próximo à arca, próximo à presença. A arca simboliza a presença de Deus. Eli está deitado no lugar de costume. Eli está deitado, está fazendo algo no automático, no piloto automático, que ele já estava acostumado a fazer. Só que o Samuca estava deitado próximo da arca. Só que o Samuel estava deitado próximo da presença de Deus. Vamos lá. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Não pode virar uma rotina o nosso servir a Deus. O nosso servir a Deus, não podemos estar no lugar de costume ou fazer as coisas no piloto automático. Não podemos fazer as coisas simplesmente por fazer. Mas nós precisamos tomar uma decisão de estarmos deitados ou estarmos próximos da arca, próximos da presença. Apesar de ser instruído por Eli, apesar de estar debaixo da autoridade de Eli, ele queria estar próximo de Deus. Você entende isso? Entendeu? Amém. Apesar
do chefe dele, não ser aquele chefe legal, não ser aquele cara gente boa, mas ele estava deitado, ele estava próximo da presença de Deus. E é o lugar que nós devemos estar, irmãos. E é o lugar que você precisa estar. É o lugar que eu preciso estar. É próximo da presença. É próximo da arca. Porque é lá que você vai ouvir a voz de Deus. É porque é lá que Deus vai falar com você. É porque é lá que Deus vai manifestar você. É porque é lá que Deus vai trazer aquela palavra que você precisa. É porque é lá que está a resposta que você, que eu, que nós precisamos. É lá, irmãos. É lá. Sai desse piloto automático. Sai de lá. Eu sei que é difícil, muito difícil. Esse dia minha esposa chegou lá em casa e falou assim: não, está errado alguma coisa aqui. Está todo mundo no celular. Pode largar o celular todo mundo. Aí foi lá um por um, né? Colocando o celular. Eu falei assim: pois é, né? A gente gasta 30 minutos, 1 hora, 2, 3 horas só no celular. Só no celular. Só no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você nem pensa mais. Com máquina, a gente tem tempo de pensar mais. Aí fica com o celular passando, jogando, brincando. Ei, deixa eu te contar um negócio. Ontem teve uma palestra lá na igreja. Esse mês é o mês do maio laranja, né? Bom, mês do maio laranja, que é o mês da proteção da violência sexual contra as nossas crianças. E tem uma psicóloga lá da igreja, ela fez uma palestra lá para nós, e ela começou a falar algumas coisas assim que doeu a minha espinha, sabe? Eu comecei a passar mal. Eu falei: não pode, isso assim está debaixo do nosso nariz, porque é muito fácil estar no celular com o menino, e é bom, né? A gente chega cansado, só se não segurado nesse celular aí, que aí está tudo certo. E aí ela estava mostrando alguns casos, eu falei: meu Deus, não pode. Às vezes eu fico lá na internet, estou te dando um descanso, mas você está expondo ele. Você está expondo seu filho. Você está expondo ele a pedófilo. Sabe? Fica tão automático que você fala: eu estou cansado desse menino de novo. Nem na passeio jogar bola com os meninos a gente vai mais. É só no celular, só no videogame, só no eletrônico, só na televisão, só na Netflix. Ei, nós precisamos fazer um exame contra isso, irmãos. Qual é a geração que nós vamos deixar? Nossos filhos estão aí. Saia do automático. Saia. Vá para a presença de Deus. Tem tantas outras coisas que nós podemos fazer. Irmãos. E a Bíblia continua. E a Bíblia diz que Deus chamou Samuel. Deus chamou o menino. Só que Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Ainda não conhecia a voz de Deus. Talvez possa ter pessoas aqui dentro do auditório que falam assim: eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Não, mas você fala toda hora que ouve a voz de Deus. Como Samuel ouviu a voz de Deus? Deus chamando Samuel. É impossível, irmão. Uma pessoa que está lá no Carrefour ouviu o que eu estou falando agora. É impossível. Porque está distante. Está longe. Deus parou de falar? Não parou. Deus ainda fala. Ele fala por meio da palavra. Ele fala por meio de uma pessoa. Ele fala através de um sonho, de uma visão. Deus fala. Mas será que não somos nós que estamos longe, distantes, e não conseguimos mais ouvir a voz de Deus? Continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente é insanidade. Não existe. Não tem como. Deus se revelou a um menino, a um adolescente. Onde estava o sacerdote? Aonde estava aqueles que eram responsáveis pelo templo? Deus se manifesta a um menino. E Deus chama Samuel
corre para o líder dele, porque ele estava tão acostumado a servir, porque quando chama ele 2, 3 vezes, ele corre para ele e fala assim: o Senhor me chamou, foi o Senhor que me chamou, porque ele já estava acostumado a servir, ele já estava acostumado, o coração dele já estava pronto para servir. Aí Deus só vem e começa a fazer algo ali com Samuel, começa a falar com ele. Ei, Deus está doido de querer falar com você. Deus está assim, querendo se revelar a você. Deus está querendo trazer sonhos, visões, revelações para a sua vida. Creia nisso. Deus está querendo falar com essa igreja, com esses irmãos. Deus está querendo falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus tem chamado você. Ei, fulano, sai daí, vem para cá, vem para mais perto. Eu tenho algo para a sua vida. Eu tenho algo para o seu casamento. Eu tenho algo para os seus filhos. Eu tenho algo para o seu esposo, para a sua esposa. Eu tenho algo para você. Não feche o seu coração. Não feche o seu coração. Às vezes Deus está falando: ei, tio, ei, olha para cá, ei, olha para cá. E os seus olhos estão fechados, o seu ouvido está fechado, você não consegue ouvir mais. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. E aí o Eli fala com ele: olha, quando o Senhor te chamar, você vai falar assim, ó: fala que o teu servo, fala que o teu servo, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está ouvindo. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está pronto para ouvir e para fazer a tua vontade. Irmãos, como Deus tem falado com nós esses últimos dias, com vários acontecimentos, como Deus tem ministrado os nossos corações sobre vários acontecimentos, como Deus está buscando alguém que esteja na brecha, como Deus tem buscado pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que se coloquem na brecha e falam: Deus, eu estou aqui, Deus, eu vou te servir, Deus, eu vou cumprir o meu chamado, Deus, eu vou cumprir o chamado qual o Senhor me confiou. Deus não está brincando de evangelho, de igreja. Deus não está brincando conosco. Você tem um chamado. Aponta o dedo no irmão que está do seu lado e fala para ele: você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Glória a Deus. Tem uma unção sobre a sua vida. Tem uma unção, meu irmão, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Tem uma unção de governo sobre você. Tem uma unção de discernimento de Espírito sobre você. Tem algo da parte de Deus sobre a sua vida. Samuel se coloca à disposição e fala: Deus, eu estou aqui. Quantos querem dizer sim para o Senhor? Quantos querem dizer sim? Deus, eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou preparado. Eu estou pronto, eu estou preparado. O Senhor pode contar comigo? Josué, ao fim da sua vida, no final ali do seu ministério, ele chama o povo e fala assim: gente, olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu não sei a quem vocês vão servir, não. Eu não sei o que vocês vão arrumar na vida, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Há um convite da parte de Deus, irmãos. Há um convite urgente. Há um convite de nós, a nossa casa, os nossos parentes, servirmos ao Senhor, fazer aquilo que Deus nos chamou. E Deus começa a discorrer algo sobre a vida
E o que Deus ia fazer naquele tempo, revela para um adolescente, para uma criança. Fala: olha, Samuel, eu vou fazer algo terrível aqui em Israel. E o que as pessoas vão ouvir, vão tinir os ouvidos. E vai falando, traz uma revelação que ia mudar a história daquele povo, que ia mudar a história daquele tempo, que ia mudar a história. Vai urgente, irmãos, é para ontem a sua decisão. Esse vai, não vai, vou, não vou. Posicione. Se posicione, meu irmão, minha irmã. É para ontem. Deus tem pressa. Deus tem pressa em trazer aquilo sobre a sua vida. Ei, tem pastores aqui, tem mestres, tem evangelistas, tem gente de diaconado, tem diácono que está aí no banco, está parado. Meu Deus! Está parado e Deus está te falando essa noite: volta. Tem gente que está aqui no auditório e está parado, parou, largou tudo, se decepcionou. Ei, Deus está falando com você: volta. É agora, é hoje. É hoje. Deus está falando com a gente aqui. É hoje, volte. Volte, não fique só ouvindo a voz de Deus, coloque em prática aquilo que Deus está falando com você. Aleluia. Não adianta só vir no culto, só vir na celebração de manhã e de noite. Deus está te chamando para um compromisso mais próximo. Deus está te chamando para um compromisso mais junto, mais próximo dele. E você já ouviu a voz de Deus? Se posicione. Se posicione, se posicione. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que por algum motivo se decepcionou, que por algum motivo pensou em largar tudo e desistir. Ele fala assim: olha, isso não é mais para mim, eu não quero mais, eu vou desistir, eu vou largar esse negócio de igreja, eu vou dar um tempo. Eu já passei por uma crise dessa, deixa eu contar para vocês. Teve um dia que eu falei assim: olha, Deus, tá difícil o negócio. E aí eu acho que eu vou férias, né? Férias e tal. Estou cansado. Estou cansado. E o Espírito Santo falou para mim assim: eu sei que eu posso contar com você, rapaz. Eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que você não vai largar, você não vai deixar a bebeca cair. Ei, Deus está falando com você essa noite. Você tem um chamado pastoral, você está fazendo o quê? Meu Deus. Meu irmão, você tem um chamado pastoral. Você é um mestre da palavra. Meu Deus. Você é um profeta. Não, eu sou assim, minha mãe, meu pai, eu sou um acidente. Não, você foi gerado do céu, igual Samuel, gerado no altar. Deus sacrificou Samuel primeiro, depois entregou para o papai e para a mamãe, depois ele retornou. Deus colocou dentro de você uma habilidade e você precisa usar ela para o reino. Não é só para o seu trabalho, não é só para as coisas do mundo secular. Deus colocou algo dentro de você, você precisa trabalhar isso. Eu queria orar por você, eu queria que você que talvez está desanimado, você que talvez está triste, o coração está pesado, e você fala assim: ah, Deus, não dá mais para mim. Ah, Deus até fala comigo, mas eu estou tão desanimado. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria que você, por algum motivo, desanimou, parou. Eu queria que você erguesse sua mão direita. Em nome de Jesus. Sem constrangimento, nós estamos em família. Nós estamos